pode ter. O meu braço. Então, bom dia a todos novamente. Estamos aqui no primeiro capítulo do nosso livro escolhido, né? Que você pode curar sua vida, da Louise Hay. Então, vamos fazer essa nova construção hoje, né? E como eu já falei da outra vez, foi bem, né? Na primeira introdução foi bem legal, a gente fez perguntas objetivas, né? Porque não adianta, a gente vai se conectar muito com o livro, porque o livro vai falar da nossa história, vai falar do nosso coração, porque ali ela aborda com muita propriedade tudo, né? Então, quando a gente for se adentrar às perguntas, que sejam bem objetivas para a gente avançar e a toda leitura, qualquer dúvida em relação ao que a gente estiver lendo, vocês podem perguntar, tá? Que aí a gente não vai ficando tão também, né? Só um monólogo também não é legal. E a gente vai fazer essa construção juntas. Olha, hoje nós temos um compartilhamento aqui, né? Bem legal, né? Que bom que as ideias elas vão surgindo só para melhorar, né? Só para melhorar. Isso é muito legal. Porque aqui a gente pode acompanhar junto, né? Então, como a gente já estava comentando ali nos bastidores, a cada edição, gente, eu até vou conferir em que edição que está esse livro, porque, gente, esse livro ele já foi editado muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, porque é um livro que está sempre se renovando e não para. E não para. Aqui neste último livro está 133 edições. Uau! Se eu não me engano, esse livro está em 55 países, traduzidos em 55 países. Então, realmente, o nível que ela alcançou, né, de proporção de cura, né, o que é um ser desse que leva, né, passa por tantas experiências e leva um conhecimento desse para o mundo, né, gente? E aqui eu continuo dizendo, todos nós temos algo a passar para o mundo, né? E quando a gente fica lá, né, a gente vai fazendo as nossas curas, tudo tem o seu momento certo, mas o ideal é que a gente vá avançando, avançando até a gente se encorajar, né? E esses dias eu não sei quem que falou uma frase que, meu Deus, eu quero conectar essa frase mais profundo no meu coração, porque eu achei a coisa mais linda do mundo, que falava assim, qual será? Andréia, se você quiser fechar teu áudio, meu amor, aí você fica mais à vontade. Qual será a voz da minha existência? Olha, gente, olha que profundo. Qual será a voz da minha existência? Né? Que é bem esse profundo mesmo, né? Bem esse profundo. Então, a introdução a gente já fez, né? Em que acredito, né? A gente fez toda essa partezinha lá. E vamos ver aqui aonde que ela coloca aqui a segunda parte. Então, a nossa primeira parte seria essa aqui. E realmente está diferente do nosso livro que nós estamos acompanhando, né? Em que acredito. Aqui eles colocaram de uma maneira um pouquinho diferente, mas tá igual. Deixa eu diminuir aqui só para mim ver direitinho a tela cheia. Em que acredito? Aí ela diz, os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. A vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. Então, esse simples é um tanto complexo, né? Porque se fosse tão simples, a gente, né, que está em busca desse autoconhecimento profundo, né? Há tantos anos que a gente busca, né? 20 anos, 30 anos, tentando, a gente o tempo todo se perguntando como é que funciona tudo isso, como é que os meus sentimentos funcionam, como que a vida aí fora funciona, gente, como que funcionam as pessoas, né?
Então, na verdade, quando a gente descobrir a chave que vira tudo isso, com certeza se tornará uma coisa simples. Só que aqui, o que ela quer dizer não é o simples do simplista, do simplório, né? Mas o simples que é o olhar genuíno, né? Porque quando a gente começa a fazer o olhar genuíno pela vida, o olhar genuíno, o olhar belo mesmo para as coisas, sem julgamentos, a gente atinge esse nível que ela quer dizer aqui. Então, ela diz assim: o que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos, estamos criando nosso futuro, né? Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos mão do nosso poder, culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade e tudo o que há nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Aqui ela faz uma provocação, né? Aqui é uma provocação. Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. Gente, aqui ela já abre infinitas possibilidades, né? Porque aqui, quando ela faz essa provocação, né? Porque ali é uma provocação, ela traz duas formas da gente olhar para as coisas, né? Tem gente querendo me pegar, né? Tipo, eu sempre no papel da vítima, todo mundo contra mim, né? Todo mundo querendo o meu mal, querendo, né? A gente sempre tem aquela pegada, todo mundo sentindo inveja do que eu tenho, inveja de mim, todo mundo é isso, todo mundo aquilo, né? E ela coloca no outro ponto de vista. Todos estão sempre dispostos a me ajudar. Então, aqui a gente pode conectar conosco mesmo, né? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para os outros, o que eu estou vendo? O que eu vejo? E ela vai desnudar aqui muitas coisas que vão ser muito complexas para a gente. Por quê? Porque nós fomos educados para fazer com que o outro, né, nós fôssemos totalmente separados do outro. Eu sou eu, o outro é o outro. Eu tenho esse cenário, o outro tem outro cenário. Porém, a gente vai ter que fazer, ela faz um quebra de paradigma nos pensamentos. É como se a gente tivesse que esvaziar o copo de tudo aquilo que a gente acreditou até agora que o mundo era e funcionava, para fazer um novo olhar. Porque se tudo que está dentro de mim eu projeto fora de mim e eu que construo o meu cenário, e daí vai ficar as questões do porquê, né? Por quê? Por que Verdade. que eu crio? Por que que É, eu crio doenças, relacionamentos tóxicos, escassez? Por que que eu crio tudo isso?
o, Diga, Andressa, pode falar. o bom é que a gente está tendo esse despertar, né? E é engraçado, é bem. Eu me desafiei até essa semana. Eu Uhum, falei assim, nossa, eu preciso resolver tal coisa na casa, estou gastando um monte. Mas eu falei assim, eu preciso resolver. Aí vem aquelas pessoas, né, 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 aquele monte de né, 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 né. Eu, uhum. não, concentra-se, foco, você vai conseguir, e pronto. E foi indo, sabe? E arrumaram mais do que eu precisava. E eu falei, Você entrou no seu próprio fluxo, saiu do exterior, veio para isso. dentro de si, conectou e fez o que tinha É, que fazer. e aí é uma reunião de família. Eu falei assim, eu quero fazer tal coisa, quero me desafiar a fazer um churrasquinho aqui em casa, Uhum. mas, se ninguém quiser, porque daí abaixa aquela meu nível, assim, né? Aham, Desanima. é os nossos desafios, gente. É os Família nossos é o nosso desafios. primeiro, é o nosso É o primeiro e desafio. essencial desafio, né? E quando vem reunião de família, aquela reclamação, não, hoje vai ser ótimo, vai ser uma delícia, vai ser sensacional. Daí, Uhum. tá, daí começaram, não vou poder ir, daí, mas eu vou. Falei, que legal, vamos ver. Daí, quando aconteceu, daí veio uma surpresa, será que eu ligo, não ligo? Daí, meu irmão veio, aconteceu tudo bem por acaso, assim, um acaso, Uhum. um acaso. O acaso que você já tinha cocriado? Aquele ambiente gostoso, harmonioso, e foi bem Perfeito. justo isso que eu criei e que aconteceu. Foi maravilhoso, foi, foi muito Perfeito. legal. Eu falei É assim, isso. vou criar isso. E eles vão falar coisas não muito legais, mas eu vou bloquear isso, eu vou criar. E olha o que ela fala, né? A gente realmente fica naqueles pensamentos não muito legais. O medo faz isso. Nosso medo, desde pequenininha, a gente tem medos, porque todo momento falo assim, não faça isso, cuidado com aquilo, e vai, e não deixa a gente explorar, cair, machucar, coisa parecida, e a gente acaba caindo, machucando do mesmo jeito. Exatamente, numa proporção muito maior, né? Numa proporção muito Mas é uma maior. experiência, assim, bacana, porque quando veio o pessoal, lógico, aconteceu algumas coisinhas, mas logo já foi Nada, apaziguado, foi logo, uhum, foi tranquilo. Então, e foi nada assim, afetou, e nada afetou. Então, aqui, a pergunta que fica exatamente. é, nossa, eles mudaram? Não, né? Ninguém muda ninguém, né? Você se posicionou e como você estava no seu ambiente, você co-criou isso. E foi do jeito que você imaginava. Então, eu acredito que isso, né, isso, numa proporção maior, é o que a gente realiza o tempo todo. Só que, como a gente não sabe exatamente em proporção quem somos nós na íntegra, porque nós estamos na busca do autoconhecimento, a gente ainda não consegue fazer uma cocriação em todos os níveis da vida. Então, em algum nível a gente consegue, outros não, que é aqui a nossa jornada na Terra, né? Por isso que a gente está se experienciando. Olha só, hein, Andressa, eu te conhecendo também é uma vitória, né? É uma vitória. Com certeza, porque a gente é acostumado a deixar. Parece que não, Uhum, parece que não. Não, eu sou o dono da minha vida. É, a gente parece que acha que é, mas quando a gente vê, não é. Agora que eu estou percebendo que eu sou dona da vida, nesse sentido. Teve momentos na minha vida que eu fui dona, mas teve momentos que eu deixei os outros fazerem uhum, essa parte, né? Aí uhum. que veio a É, confusão. exatamente, né? E aqui eu vou ter que dar sempre uma pinceladinha, né? Porque eu, como consteladora e vivenciando tudo isso, né? Eu sempre me auto-percebo, né, que existe realmente uma necessidade muito grande de pertencer. E às vezes a gente paga um preço caro para pertencer. Então a gente tem que ir adquirindo, né, o que Bert Hellinger também falava, né, essa consciência pessoal do que realmente eu quero, do que realmente me traz paz, né, com quem eu realmente quero estar, independente de qualquer coisa, né. Então aqui a gente começa a adquirir essa consciência pessoal e mais do que isso, acreditar que é possível.
né? Isso é que vai determinar que ela vai falar ao longo do livro todo. É possível fazer essa mudança, né, dessa chave. Não importa o tempo que vai durar isso. Mas quando você virar a chavinha, seja em qual nível for da vida, isso vai se transformar. E isso é muito legal. Então, ela continua ali. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Colocado de uma outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo o que escolhemos para acreditar. Mas as duas formas significam que o que acredito sobre mim mesma e sobre a vida torna-se verdade para mim. O que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitados. Sabendo disso, faz sentido escolher todos estão sempre dispostos a ajudar, em vez de tem gente querendo me pegar? Nossa, aqui, né, ela abre assim muitas questões só nesse parágrafo. Por quê? Porque nós crescemos ouvindo dizer por todos, né, por todo o fluxo da nossa história de infância, que pensar em nós mesmos era egoísmo, né? E que se a gente não acolhesse primeiro o outro em vez de nós mesmos, nós estaríamos sendo plenamente egoístas. E aqui cai por terra, né? Porque egoísmo não é isso. Nós, e aqui eu gosto de trazer, eu falo muito em luz, né? E é que eu tenho essa visualização de luz mesmo, assim, de imaginar a luz. Mas a luz, a gente sabe que luz é o conhecimento que liberta, né? Se transformando em sabedoria para a nossa vida. Mas quando a gente faz essa analogia, a gente pode imaginar, né, que se nós temos luz reverberando dentro da gente, esses fluxos de luz vai atingir o nosso entorno. Então, aqui quando a gente está integrado em nós mesmos, buscando a nossa cura, entendendo como tudo funciona, como funcionam as nossas emoções, obviamente que a hora que o outro chegar e a gente estiver frente a frente com um desafio, ali uma hora a gente vai cair várias vezes, a gente vai levantar, mas uma hora ou outra a gente vira a chave e a gente consegue manter o equilíbrio diante de qualquer situação. E eu vou priorizar o que está dentro de mim. E eu não vou deixar o fluxo da energia do cenário ou dos outros adentrar aqui dentro para me desestabilizar. Porque ali eu já vou ter uma integridade de quem eu sou. Só que para saber quem eu sou, né, eu vou ter que estar 24 horas conectado com os meus sentimentos e comigo mesma. E é aqui que colocaram para gente que seria egoísmo isso. Então, muitas vezes a gente abriu mão da vida da gente em prol do outro. E o que que acontece? Gente, a caridade em vários níveis, ela é algo assim que é fantástico, assim, reverbera, e eu acredito muito em tudo isso. Porém, a gente está na maior parte das vezes dando o que a gente não tem. E aqui a gente entra em conflito com o universo. Porque se eu não tenho um suporte emocional, por exemplo, com a minha própria vida, como que eu vou estar em caridade ajudando o outro? Se eu não tenho um suporte, seja lá qual for, como que eu vou estar à disposição do outro?
Então, não é egoísmo nós nos priorizarmos. Não é egoísmo a gente buscar por cura, a gente pagar por terapias, a gente está fazendo cursos, a gente está aqui como buscadores, querendo cada vez saber mais. Porque quanto mais a gente se cura, mais a gente vai deixar de ser atingido pelo que vem lá fora. Por quê? Ok, né? Aqui a gente entra numa contradição. Cláudia, mas se nós projetamos o que está lá fora, então é óbvio que a gente vai ser atingido. Só que tem uma coisa, gente, nós despertamos agora. Então a gente está colhendo coisas que nós plantamos lá atrás. Gente, mas muito lá atrás. Que pode ser dessas existências ou não, a gente não sabe. Então, a gente vem aí numa colheita onde a gente plantou de uma maneira muito inconsciente. Só que tem uma coisa que o universo nos mostra. A partir do momento que você abre a tua consciência, ali você dá o salto quântico que eles falam, aonde você pode mudar, virar a chave de um momento para o outro. Então, aqui eu tenho de vocês que estão aqui, não por acaso hoje esse grupinho, eu vi cada um de vocês virando a chave em algum momento. Vocês deram esse salto. Só que o que acontece? A vida ela é dinâmica. Então, você dá o primeiro salto, você vai construir aquilo, só que a vida não para. Vai aparecer outro desafio, e vai aparecer outro desafio, e vocês vão querer mais, e vão querer mais. Gente, a vida é uma aventura, e é isso mesmo. Isso não vai parar nunca. Porque estabilizou, a vida já vem te empurrando. Né? E a gente aqui com toda essa pressão, com todas as crenças limitantes que nós temos, a nossa tendência é cair na zona de conforto. Só que daí vem uns desafiozinhos, né? Para quê? Para empurrar. Olha, não dá para parar. Vamos, não dá para parar. Não é assim que acontece? É, eu sei, né? Porque eu experiencio isso muito, muito. Ok, aqui ela continua. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do nosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossas vidas. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma: o amor está em todos os lugares. E eu sou amorosa e digna de amor. Mantendo-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então, pessoas amorosas entrarão em minha vida. As pessoas que já estão nela tornar-se-ão mais amorosas em relação a mim e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. Isso faz sentido para vocês? Já vou imprimir e colar para me ler todos os dias. A Louise Hay, ela trabalha o tempo todo com mudanças, né, de padrões, de crenças limitantes por frases. O tempo todo. O livro está recheado, porque é assim que muda. Então, quando eu falo pela primeira vez, para mim não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, por exemplo, vamos supor assim que eu esteja numa escassez assim muito complicada. E daí eu determino que eu vou fazer ali a frase, né? Eu sou próspera, eu tenho dinheiro abundante, o dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Num primeiro momento, isso vai soar, né, como se fosse uma mentira. Mas à medida que eu for repetindo, e aquilo for entrando, e for repetindo, e ali, em algum momento, eu conectar com o meu sentimento, ali eu estou co-criando a minha realidade.
Então, só ter pensamentos positivos, uma linguagem positiva, sem o sentir, no começo não faz sentido e não cocria nada. Porém, à medida que eu for repetindo, eu vou passar a acreditar e vou cocriar e vai acontecer realmente aquilo, né? Seja em qual nível for da vida, né? E isso a gente faz o tempo todo. Temos que Só conectar de forma emocional, né? Emocionalmente estar conectado com exatamente, aquilo, né? Tipo, se eu exatamente. passei por uma situação, eu tenho que sentir, e eu, que nem você falou, próspero, eu sou próspera, todas essas frases, eu não sou boa de memória. Aham, aham. Além de você entender, você tem que sentir. Quando você sente emocionalmente, teu ser começa a realmente vibrar com relação a isso. É o sentir como se Exatamente, já tivesse naquela prosperidade, né? Esse é o sentir. Exatamente, É o exatamente. sentir que eu já exatamente. tenho tudo isso que eu estou vibrando e emanando. Exatamente, gente. Só que aí é que tá, né? Aí é que tá. Não é só nos momentos que a gente está repetindo a frase. Você tem que passar as 24 horas conectada com esse sentir. E aí é que está o desafio. Porque pelo que eu entendi de tudo que eu já estudei até hoje, você conectar o teu sonho é com uma alegria e gratidão. E durante as nossas 24 horas, a gente reclama bastante e a gente não sente alegria na maioria das vezes. Enquanto a gente não alinhar com a alegria, a gente não consegue fazer isso, né? Seja a nível espiritual, seja a nível financeiro, seja a nível de relacionamento amoroso, porque a gente sempre está buscando uma coisa ou outra, né? Pode falar, Andréa. Você abriu o teu microfone? Bri, então, puxando um ganchinho aí que você está falando de prosperidade, né, Claudinha? No meu ponto de vista, a gente já conversou sobre isso, né? Você sabe. Sim. No meu ponto de vista, a frase afirmativa é excelente. Nós temos que pensar positivo. Porém, nós temos que criar o cenário, né, Uhum. na nossa cabeça. O universo não vai entender a tua afirmação. Ele vai, claro, vai se tornar uma verdade de tanto a gente repetir essa frase. Mas a partir do momento que você cria o cenário na sua cabeça e você potencializa ele numa cartolina, num papel, ou seja, onde Que é for, o mapa dos sonhos. que é o mapa dos sonhos, Uhum. Uhum. aí sim você está potencializando, porque o Uhum. universo ele vai entender quando tiver desenhado. Quando Uhum. você Porque desenhou, você acredita, né? Você vai olhando, olhando, olhando e acreditando naquilo. sim, você vai olhando, você vai pôr, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Aham. Você vai colocar esse sonho numa cartolina, num papel. Você vai descrever, você vai colocar esse sonho exatamente como você quer, né? Com os mínimos detalhes, né? Com todos Uhum. os mínimos detalhes ali. E você vai colocar isso na sua frente, onde você possa olhar todos os dias e ter gratidão a Deus pelo pedido que você gratidão a Deus porque você já está vivenciando, né? É Isso. uma diferença ali, porque se você afirmar Uhum. papapá, 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 tá bom, universo, tá bom. Agora, a partir do momento que você se colocou dentro do cenário e você vive esse cenário ali, Traz mais realidade. é uma fantasia que você está tendo, eu estou fantasiando, mas ao mesmo tempo o cenário está, opa, o universo está falando, opa, isso realmente está acontecendo. É Então tudo real. é real. Então tudo se transforma e torna-se realidade. E
E é isso que eu tenho para dizer. Ai, perfeito, perfeito, isso mesmo. E por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento, né? Porque às vezes, porque nós, é como eu sempre falo, né? Nós somos essa casquinha de cebola. E muita coisa a gente se esforça muito para conseguir, muitas vezes a gente não consegue, porque a gente precisa, tem cascas que a gente tem que tirar de nós mesmos, né? E alcançar ali um nível de cura de nós conosco mesmo, de uma calma, né? Aqui dentro de nós, no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente fazer tudo isso e a gente passar o nosso dia inteiro em outro fluxo. O cenário. Porque é o que a gente tem que viver, né, ali o tempo todo, né? Tem que acreditar que tudo é possível. Mesmo que você Exatamente. esteja passando por uma situação difícil, como acontece, nem todos os dias nós estamos numa É, as Tem dias diversidades, né, Andréia, que a que gente você passa, que sabe todos bem do que nós eu tô passamos. falando, né, eu já Sim, cheguei aí para você, todos nós, né? Todos aham, nós mas de passamos, né? repente, não, esse dia passou, vamos virar página, página virada. Qual será a próxima página? Aprender, isso mesmo, Aprender a lição, voltar do começo, isso rever mesmo, tudo, aprender a lição e bora para a vida. isso Porque eu não mesmo. temos que agradecer, temos que ter gratidão, porque temos que ter gratidão. Olha o ar, respiramos. É, pelas pequenas coisas a gente se conecta, né? E E às vezes, ela, oi, Andréia, posso continuar aqui? desculpa, me Posso? empolguei. Vamos lá, vamos construir isso junto. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça por isso. Então ela diz ali as frases, né? Homens não choram, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver, né? Então aqui ela traz a questão das crenças, né? Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito felizes, muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e seu mundo. Nunca faço nada direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. Aqui ela nos define, né, gente? Porque em algum momento eu acredito que todo mundo passou por isso, né? E isso fez o nosso mundo ser como ele é. Eu passei por desafios, né? Como todo mundo, enfim, aonde eu sofri muitas humilhações. Então, o medo de ir para a vida, né? Você sendo humilhada o tempo todo foi um desafio muito grande, porque eu tive que me conectar com a coragem para poder me lançar, para poder buscar, para poder entender. Por quê? Porque se você cresce num ambiente de humilhação, de escassez de amor, aonde você em nenhum momento você tem base ali, né, para você criar isso, querendo ou não, você vai desdobrar numa vida onde você não sabe quem você é. E lembra que a gente faz a projeção? Então a gente passa ao longo da vida a gente projetando nos outros, os outros, e esses outros eles vão nos humilhar,
porque ali está denunciando algo que está dentro de mim. Então, a gente cai muitas vezes em relacionamentos tóxicos, em coisas que nos desagrada bastante, por conta de algo, de alguma dor que tem dentro de nós e a gente projeta para ser visto. E quando a gente adquire o autoconhecimento, a gente olha para isso e imediatamente a gente reconhece que aquele cenário está querendo dizer alguma coisa e que eu estou pronta para um próximo salto. E isso muda tudo, porque daí eu nunca mais vou ser vítima das circunstâncias. Eu só criei esse cenário para mim ver o que está em mim em mais profundidade. Então, eu estou pronta para saltar de novo. Saio daquele cenário e vou me reconstruir de novo em outro cenário. Muito melhor do que o anterior. Então, aqui é muito legal isso que ela traz, porque a gente se identifica porque é a nossa história, né? Prosseguindo, então. Quando crescemos, temos a tendência de recriar um ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Olha só, gente. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve uma amante ou um chefe igualzinho à sua mãe ou ao seu pai. Também nos tratamos de forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemo-nos e castigamo-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Podem-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira, se fomos amados e encorajados em crianças. Você nunca faz nada direito. É tudo culpa sua. Quantas vezes você se disse isso? Você é maravilhoso. Eu te amo. Quantas vezes você se diz isso? Então, aqui ela começa a desnudar e a abrir por que a gente constrói os cenários, né? Não porque é ruim ou porque é bom, mas é a sensação do pertencer que a gente fala lá na constelação. É a sensação de estar num ambiente conhecido. Então, se eu cresci, por exemplo, numa humilhação muito grande, eu vou recriar isso o tempo todo. Porque quando um chegar, vamos supor que aconteça de um chegar e realmente me amar em profundidade, talvez eu sinta muito medo, porque eu nunca senti esse amor antes. Olha que interessante. E por isso, o autoconhecimento e toda essa reprogramação, para que quando este chegar, eu faça a ressonância com ele e eu possa tanto amar quanto se sentir amada. Fez sentido isso para vocês? Muito legal, né? Muito legal. Então, vamos lá. Acredito, ela diz, acredito que escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar neste planeta em pontos específicos, no tempo e no espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição em particular que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Escolhemos nosso sexo, cor, país. Então procuramos um casal especial para refletir o padrão que estamos trazendo conosco, para trabalhar durante esta vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos. Vocês me fizeram isso. Porém, na verdade, os escolhemos, porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nesta existência. Aprendemos nossos sistemas de crenças ainda pequenos.
E depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. Então, muito interessante, porque todos os livros, né, todo o conhecimento que a gente traz em tudo isso, sempre nos conecta a fazer essas indagações de que nós escolhemos estar aqui. E de acordo com a nossa missão de alma, a gente escolheu determinadas, né, por ressonância, por frequência e sintonia de energia, a passar por alguns desafios. Então, como eu já acredito nessa linha de raciocínio, e eu sempre ando comentando isso por aí, é como se nós tivéssemos nos perdidos de nós mesmos e estamos aqui para nos reencontrar. E cada vez que a gente dá um novo mergulho dentro da gente, a gente alça mais uma joia, mais algo que a gente se emociona em saber que a gente passou por tanta coisa e a gente conseguiu chegar até aqui por algum motivo. E que não vamos parar por aqui, porque não existe essa parada. E a gente vai alçar novos voos. E a gente não precisa mais estar lá conectada, né, com o papai, com a mamãe, vivendo da mesma forma que a gente vivia, porque o adulto, ele quer experiências novas. O adulto, ele quer viver um relacionamento de amor, o adulto, ele quer viajar, ele quer construir coisas, ele quer ir para a vida. E às vezes, quando a gente se conecta com a dor, sempre é a questão, né, da nossa criança interior, que às vezes se conecta ali com a dor, choraminga, e a gente precisa acolher essa criança. Mas aqui ela diz muito claramente que o primeiro ponto é: nós escolhemos estar aqui e nós escolhemos os nossos pais. E isso, gente, aqui ela coloca de uma forma muito bonitinha. A gente vai encontrar esse tipo de teoria em várias, né, outros formatos de entendimento. E é isso. Se nós somos energia, a nossa energia, ela ressonou com o encontro do nosso pai e da nossa mãe, e foi por ali que a gente nasceu. Então, se nós não tivéssemos na frequência do nosso pai e da nossa mãe, jamais a gente teria nascido por eles. Então, aí existe essa conexão. Por mais desafiador que tenha sido, esse é o primeiro ponto onde a gente acolhe com amor e depois a gente, ok, né, eu reconheço isso e agora eu já caminho de uma forma diferente. Porque tudo aquilo que a gente nega, a gente fica ali vinculado com aquilo, né, abraçado com aquilo, até a gente olhar e poder soltar com amor, né, com uma liberação. Ok? O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos os eventos que você experimentou na sua vida, até este instante, foram criados pelos pensamentos e crenças que manteve no passado. Eles foram criados pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da tua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou. Não pode ser modificado. O importante nesse momento é o que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão seu futuro. Seu ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã,
da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, etc. Preste atenção no que você está pensando neste instante. É positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie o seu futuro? O seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. Então, aqui ela dá aquela chamada que eu falei anteriormente, né? Que a gente está prestando atenção. E eu ando muito conectada. Eu acho que esse movimento, gente, é muito. Vocês acabaram, né, sendo irradiados para vocês, mas é muito para mim tudo isso. Muito para mim. Por quê? Porque é fácil a gente estar nesse momento aqui conectado, se buscando, pensando positivo e querendo aprender. Mas o que eu faço com o restante do dia e da noite? O que eu faço lá das 24 horas, com as outras 23 horas que se seguirão aí? O que eu faço minuto a minuto quando acontece alguma coisa desafiadora e eu reclamo e caio e choro e bato o pé? E ali eu me perco de mim novamente, né? Eu sempre falo, né, que eu tenho que estar sempre lembrando e sentir alegria, eu tenho dificuldade de conectar, as coisas estão todas bem, mas eu tenho essa dificuldade de realmente conectar com a alegria. E eu vejo assim que tem pessoas que têm uma expressão de alegria muito grande, a Juju, a Andréia, né? Todos aqui assim a gente vê que tem essa conexão e é leve, é mais leve. E tem pessoas que são mais introspectivas. Eu sou mais introspectiva nesse sentido, de sentir. Então, eu tenho que começar a criar espaços na minha vida onde eu conecte com essa alegria no restante do meu dia. Porque eu estou o tempo todo, né? A gente está o tempo todo trabalhando. E como conectar essa alegria no nosso dia a dia? Porque se eu sinto alegria, automaticamente eu vou estar sentindo gratidão, certo? E por isso que esse é o sentimento que reina, para a gente cocriar o que a gente quer. Então, os desafios, eles são enormes. E a gente vai estar nos desafios, não tem como. A gente vai cair, a gente vai oscilar nos nossos sentimentos? Sim. Mas a partir do momento que a gente vai adentrando cada vez mais o autoconhecimento, o que vai mudar? O que vai mudar? É que eu vou construir cada vez mais, né, essas questões de estar cada vez melhor. Então, eu caio, mas eu já não fico tanto tempo naquela... Lá, eu caio, levanto e vou reconstruindo com persistência, com coragem, né? Né, Juju? É isso, né? É isso. Não tem como ser diferente. Vamos nos curando e levantando a cada caída. Aqui, aonde a gente parou, a única coisa, né? A única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento. E um pensamento pode ser modificado. Não importa qual seja o problema, nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Até mesmo o ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz: sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá a emoção. E os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Isso é apenas para nos mostrar onde conseguimos muitas de nossas crenças. Porém, não usemos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo estivemos brigando com um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de compreender. Podemos começar a nos libertar neste instante. Então, assim, o que a gente observa na Louise Hay
é esse padrão, né, que ela sempre vai falar. Então, assim, o padrão que ela passa no conhecimento dela é de mudar os pensamentos. Então, quando a gente tem o controle de mudar os pensamentos, a gente vai conectar as nossas emoções. E o que que ela diz? A partir do momento que eu faço aquela afirmação, e aquela afirmação ela vai realmente conectando, e eu vou repetindo 100 vezes por dia, em algum momento aquilo vai fazer com que aquela emoção acabe desaparecendo. Por quê? Porque eu vou acreditar realmente naquele pensamento como meu. Gente, tá fazendo sentido para vocês, Juju? Isso? Tá fazendo sentido, Valéria? Tá? Valéria, você, né? Você sabe que você é o nosso estudo de casa desse clube do livro, né, meu amor? Maravilhoso, muito sentido. Você sem saber, você trouxe uma cura para você. E provavelmente você mudou o padrão do teu pensamento. Bastante. Só que você não sabe exatamente qual, né? Para você ver como é que é interessante, porque acontece, né? Existiu uma força tão grande em você nessa tua autocura que provavelmente você conectou alguns pensamentos que fizeram a mudança das tuas emoções. Você Sim, tem noção disso? Você tem noção de alguma frase, de alguma coisa que você pensou e pensava e pensa? sim. Então Cada vez que diga eu ia para no nós. médico, Então cada diga para vez que eu nós. ia, cada vez que eu ia a um médico, era um médico novo, eu falava, "Ah, mais um? Pra quê? Mais remédio? Gastar de novo em remédio manipulado, remédio de farmácia e pra quê? Pra nada." Uhum. Então eu já ia com aquele pensamento que não ia me ajudar em nada, era só mais um médico que eu ia conhecer, mais um pra Uhum. lista. Aham. E quando eu falei com a Érica e ela, né, indicou você, eu fui assim, tipo, vou lá de novo, né? Lá vai eu, mais uma experiência nova. E foi assim transformador, porque eu senti de cara assim, de momento que eu ia mudar, que ia mudar a minha vida, né? E realmente, quando eu saí de lá, eu saí com pensamento. Nossa, já tá secando, já tô sarando. E Nossa, que parece assim que foi um incrível. milagre. E realmente tá secando. É aos poucos ali, mas a Gente, quantia que e eu tinha. veja, né? Nem precisa de uma frase bonita, elaborada. Nem precisa, nem precisa. Tipo, quando você falou isso, tipo, você estava falando diretamente com as tuas células, né? E o E mais assim, importante, estava gerando aquele sentimento de cura. sim, é o que eu faço agora. Eu olho e falo, nossa, não tenho aqui, que legal. E, tipo, foi assim, uma vida inteira para, nossa, pomada, remédio que não tinha fim aqui em casa. Que tinha vezes que eu já, ai, para que nem vou usar, só tô tomando antialérgico, acho que não existe um que eu não tomei. Tomei tudo, tomei, nossa, até coisas assim que não existem em farmácia Uhum. e nada resolvia. E hoje não tomo nada, remédio nenhum, não, é só um autoconhecimento. Valéria, você olhando para tudo isso, né? Acho que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a partir de agora você acredita em autocura, Sim, porque você é a sua própria prova experiência. viva. Sim, Perfeito, Valéria, perfeito. Então é isso, né? Então, às vezes, não precisa uma frase muito elaborada, né? É aquilo pontual, tá sarando, tá secando, né? Que eu acho que foi o que mais conectou, né? Porque a Valéria tinha um problema de pele, tá secando, então você falou diretamente com isso, né? Por exemplo, né? Às vezes a maioria de nós
eu sou muito procurada também pela questão financeira, né? Às vezes não precisa algo que seja muito elaborado, né? O dinheiro está fluindo, está aparecendo, quer dizer, é algo pontual onde você acredita e ali você vê aquilo se multiplicando na tua mão. A questão do relacionamento é uma questão também que é muito. As pessoas me procuram muito doloridas por conta de relacionamento, muitas dores, né, em relação ao masculino. E se eu sou o amor, por que eu não vou gerar amor em outra pessoa, né? E você se conectar com essa questão, eu sou o amor, eu sou o amor. Então, E até na questão diga, da gente, pode, tipo, pode né? falar. Sou mulher, quero passar um creme, quero, né? A gente quer ficar cheirosa. E eu tinha que escolher, porque depende do perfume, me dava mais reação. Agora não, agora posso usar tudo. Meu Posso Deus, experimentar todos os cheiros e, isso sabe? E afetou, com certeza isso afetou todo mundo, né? Afetou você, teus filhos, teu marido, então com certeza, né? a alegria está Renovou, sendo em conjunto aqui em casa. renovou o casamento, né? Sim, Provavelmente. Porque quem ama, né, vai querer ver o outro curado, né? sim. Nossa, que coisa mais linda, viu? Que coisa mais linda. Bom, 11h15, eu só vou ler mais um, tá, gente? Vocês me permitem, eu vou ler mais um. E daí a gente caminha para o encerramento. Acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Podemos nos recusar a pensar certas coisas. Veja quantas vezes você se recusou a pensar algo de positivo sobre você mesmo. Da mesma forma, também poderá se recusar a pensar algo de negativo sobre si mesmo. Parece-me que todas as pessoas deste planeta que conheço ou com quem trabalhei estão sofrendo de culpa e ódio voltados contra si mesmas em maior ou menor grau. Quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona a nossa vida. Quanto menos ódio e culpa, melhor nossa vida funciona em todos os níveis. A crença mais profunda em todos com quem trabalhei é sempre: não sou bastante bom. Muitas vezes acreditamos a isso e não faço o bastante, não mereço. Essas frases soam como você? Está sempre dizendo, deixando isso implícito ou sentindo, você não é bastante bom? Mas para quem? E de acordo com os padrões de quem? Se essa crença for muito forte no seu interior, de que maneira você pode ter criado uma vida alegre, próspera, saudável, cheia de amor? De alguma forma, sua principal crença subconsciente sempre a esteve contradizendo? O fato é que você nunca conseguiu montar direito a sua vida, pois algo estava sempre saindo errado em algum lugar. Vejo que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Essas 4 emoções causam os principais problemas em nossos corpos e nossas vidas. Essas sensações surgem por culparmos os outros e não assumirmos a responsabilidade pelas nossas próprias experiências. Entenda, se somos todos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas, não temos a quem culpar. Seja o que for que está acontecendo lá, é apenas um reflexo de nossos próprios pensamentos interiores. Não estou defendendo o mau comportamento dos outros, mas são nossas crenças que atraem pessoas que nos tratam assim. Se você se descobre dizendo, todos sempre fazem isso comigo,
me criticam, nunca me ajudam, me usam como um capacho, abusam de mim, então esse é o seu padrão. Existe algo em você que atrai pessoas que mostram esse comportamento. Deixando de pensar dessa forma, você fará com que elas se afastem e vão agir dessa maneira com outra pessoa. Você não mais os atrairá. A seguir, dou alguns resultados de padrões que se manifestam no nível físico. O ressentimento, abrigado por longo tempo, pode devorar o corpo e se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica, como hábito permanente, muitas vezes leva ao aparecimento de artrite. A culpa sempre procura punição, e a punição cria dor. Quando um cliente me procura sentindo muita dor, eu sei que ele está cheio de culpa. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como calvície, úlceras e até mesmo dores nos pés. Descobri que o perdão e o se libertar do ressentimento são capazes de dissolver até o câncer. Embora essa afirmação possa parecer simplista, já vi e comprovei isso no meu trabalho. Então, muitas coisas para refletir, né, essa semana. Como que a gente se conecta com essa questão do ressentimento, crítica, culpa e medo? E realmente, gente, a gente acaba transitando ou em um, horas em outro, e elas estão sempre passeando pelas nossas emoções. Elas passearem, não tem problema, porque faz parte, né? Mas a partir do momento que eu capto e eu consigo perceber, eu consigo mudar esse padrão. Então, segundo a Louise Hay, até um câncer a gente pode curar. Tá aí a nossa prova viva aí da Valéria que se curou, né? Que se curou de algo. Então, seja em qual nível for, né? Diga, Valéria, pode falar. Essa questão da culpa era o que eu fui em um médico, um dos da listinha, né? Listona, que ele falou que a culpa era minha, que eu, por eu me coçar, eu que me machucava. Não é errado, porque eu que me coçava, né? Mas eu carregava a culpa. Nossa, é eu que estou fazendo isso. É eu. E isso virou um padrão, que era eu, a culpa era minha. Só E piorou. agora sim, a culpa não era minha. Não tinha um conhecimento. Agora eu já tenho um conhecimento e Exatamente, é isso. exatamente, bem isso. Aqui, ela fala dos nossos sentimentos que a gente não percebe. Porque às vezes a gente tem ressentimentos dentro da gente que a gente não percebe. Nós carregamos culpas internas que a gente não percebe. Nós carregamos medos internos que a gente não percebe. E quando a gente não percebe, eles têm mais força sobre a gente, porque a gente cria o padrão. Então, assim, por isso que, né, quando a gente leva para a constelação familiar, principalmente, que é que é onde eu mais atuo, qual que é a primeira coisa que a gente vai resolver na nossa vida? A questão com os nossos pais. É a primeira coisa que a gente vai resolver. A gente vai resolver as nossas dores com os nossos pais. Por quê? Porque se nós negamos eles de alguma forma, a gente tem essa negação pela vida. E quando a gente consegue olhar para eles, né, aceitar o que foi na medida do possível e se curar disso, e aos pouquinhos, gente, porque tudo é processo, né? Aos pouquinhos ir soltando e deixando ir e adquirindo essa força pessoal de nós como nossa existência, ali tudo vai mudando. Por que que eu digo que é os nossos pais? Porque toda a nossa referência masculina está no nosso pai.
Toda a nossa referência feminina está na nossa mãe. Foi daí que brotou todas as nossas crenças. Tudo, tudo o que a gente é brotou daí. E a gente só foi desdobrando, porque como a gente veio sem conhecimento, a gente foi desdobrando, desdobrando num círculo vicioso de sofrimento. E assim, e a gente veio aqui labutando muito, muito conhecimento e autoconhecimento para chegar até aqui. Então, acaba, né, que a gente consegue, prospera financeiramente, ok. Aí eu tenho um outro tipo de conflito, aí eu tenho outro tipo de conflito, né? A gente nunca consegue viver um todo de uma paz realmente eficaz. Ou então está tudo bem, de repente um fica doente, né? Tá tudo bem, e daí é um desdobrar de estar o tempo todo desequilibrado, e a gente não consegue ter boa parte da nossa vida de uma forma serena, de uma forma tranquila. Os desafios, eles vão acontecer? Vão. Mas a gente precisa também estar oscilando ali na paz a maior parte do tempo. Então, o livro, ele traz essa construção da gente olhar para as profundezas e mudar os padrões. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, olha lá, Valéria, né? Tá secando. Então, uma palavra naquilo que você pode mudar. Eu sou o amor. Eu sou o amor, né? Então, eu sou o dinheiro abundante na minha vida, chegando e o fluxo indo e vindo o tempo todo. Então, se a gente conecta uma frase, no livro ela traz muitas frases de mudanças, mas não é exatamente o que ela traz, é o que a gente sente. Então, a gente tem que fazer a conexão daquilo que a gente busca com o nosso sentir. Pessoal, extrapolamos o tempo. Considerações finais? Todas Muito reflexivas intenso. hoje. Toda muito Muito reflexiva. intenso, muito profundo. Você achou que ia ser só uma leiturinha, né? Só. E o engraçado é que cada sábado vem de acordo com como eu estou me sentindo, Olha só. né? E veio muito agora esse trecho final sobre como que o outro impacta na minha vida. Porque eu entrego muito daquilo que eu sou, eu verdadeira, alegre, feliz. Hoje mesmo eu não queria participar, porque eu não tô com a energia lá em cima. Hoje eu tô cabisbaixo. Uhum, Só que eu falei, eu tenho que ir, eu tenho que virar essa chave, porque não aguento mais sofrimento na minha vida. uhum. E veio assim muito forte, que eu ainda tenho que mudar a forma de eu falar coisa que eu quero na minha vida. Ótimo. Aí já é Muito uma incrível. virada. Porque o que acontece? Só reverbera a cocriação daquilo que nós não queremos porque nós não percebemos. E o primeiro passo é o perceber. Então, no meu caso, né, que eu luto com a questão da, da, da parte financeira, por exemplo, né? E veio muito para mim a partir da primeira leitura do nosso lá na semana passada, muito o registro. Ok, Uhum. você faz tudo isso e tal, mas quando você não está atuando, seja como terapeuta, seja como isso, como aquilo, como é que você fica nas outras 20 e tantas horas do dia? Qual que é o sentimento que você agasalha? Gente, cadê a alegria de viver? Cadê a Eu tô buscando a alegria? minha, que a minha escapuliu esses dias aí. Preciso me conectar com a alegria. E aqui cada uma, né, seja no sentido espiritual, no sentido do aprendizado, no sentido financeiro, no sentido de relacionamento afetivo, cada uma vai achar o padrão que quer mudar. E esse será o Uhum. nosso intuito de cada sábado. Érica, considerações finais? Quer falar alguma coisa? Nada?
Essa pessoa tem conhecimento, tem muito conhecimento, ela fica muito quietinha, mas quando abre a boca também, meu Deus. Andressa, considerações finais. Caindo as fichas? Muitas. Na verdade, só, como que eu posso dizer, feedbacks da minha vida. Ah, Muitos feedbacks, na verdade. Eu vou dizer uhum, bem, que nem aquela parte de você escolhe os seus pais. uhum. A minha filha nascendo, e ela um pouquinho, assim, uns 3, 4 aninhos, eu nem me lembro quantos anos ela tinha. Mãe, você sabia que eu te escolhi? E ela falou isso para Nossa. mim. Eu falei, se você me escolheu. Nó. Esse despertar, eu falei, será que é verdade que a gente escolhe os nossos pais? E aqui está aí um livro que está falando mais, e volte e meia vem essa minha filhinha falando, eu escolhi você e o papai, e eu sabia que a gente ia passar. Só que para a gente entender o que a gente passa, você sabe o que a gente está passando, né? O Sim. processo da gente é incrível, porque essa parte da culpa a gente tem muito, né? Se Uhum. culpando de várias coisas. E daí veio a outra chave, o outro feedback. Não é culpas. Tudo que a gente passa, os sentimentos ruins, enfim, vou colocar entre aspas, eles são bons. Eu tenho Uhum. que ver eles com bons olhos, Uhum. porque eles estão aí para me desafiar, para me enxergar, para me aprender, para me crescer, para Exatamente. me evoluir. É Que é isso que eu que é a preciso. questão da projeção, porque se fica Exatamente. dentro da gente, a gente não tem essa propriedade para olhar. Não tem Por isso que essa precisa doença. projetar. Exatamente. As doenças que eu sinto, as dores que eu sinto, às vezes eu fico perguntando, por que que eu estou sentindo você? O que está acontecendo na minha vida que eu ainda não entendi, o que eu preciso aprender? Então, vem muito isso na minha consciência. A parte de ficar o tempo todo alegre, o tempo todo feliz, o tempo todo isso, aquilo, se você tiver assim, desconfie, porque É. tá um marasmo, tua vida tá parada. Você está com Hum, aquela lagoa apodrecendo, porque hum. você precisa movimentar ela. A Esse oscilação. movimento das ondas é necessário, é Uhum. preciso. Lógico, tem que ter um momento de calmaria, mas tem um momento também de estar ali fazendo alguma coisa. Para mim, a Hum. vida é assim. Perfeito, perfeito. Ótima contribuição. Valéria, considerações finais. Nada? Já falou tudo, meu amor? Gratidão só. Ótimo, ótimo. Quem mais? A Andréia está aí ainda? Acho que faltou só ela nas considerações finais. Andréia, considerações finais? Ah, tá fechado ainda o teu. Tá Opa, fechado o teu. agora abriu. Isso, Então, isso. é gratidão por tudo que nos acontece, é muita reflexão hoje. O meu sentimento assim, é de muita gratidão. Você, Claudinha Pirola, fez e faz toda a diferença na minha virada de chave. Eu virei a chave, né? E agora estou para virar outra chave aí. E só que quando a gente, às vezes Deus puxa a orelha da gente e a gente não sabe como, né? Manda uma doença, manda imprevisto, né? E você sabe, né? Sim, O que está acontecendo e vamos segunda-feira, eu tô assim, vai dar tudo vou, certo. vou correr, vai dar tudo certo e eu vou fugir da cirurgia, eu não vou fazer, eu pretendo eliminar a cirurgia, né? Já deu E certo. já deu certo, eu tô É o que tiver confiante. que ser. Então, estou bem, assim, Isso. estou, embora todos estejam preocupados aqui, eu estou bem. A dor passou, a dor sumiu, assim, no piscar dos olhos, ela foi embora. Quer dizer, se eu me Uhum, movimento e tal, eu sinto a dor ainda, né? Mas eu acho que essa dor veio para me mostrar algo, com para me certeza. mostrar. Ela veio e me mostrou o que eu precisava fazer.
E essa semana foi uma semana muito difícil, na segunda-feira, mas na segunda-feira mesmo já começou um milagre na minha vida. Quando eu Perfeito. estava a caminho do médico, né? Houve um milagre ali, e nesse milagre que houve na volta, eu falei, opa, então é isso, Deus me mostrou. Você foi rápido demais. As Agora você conexões que vão vai chegando. voltar, reciclar e fazer tudo novamente. Porque Devagar. devagar, porque eu sou muito coisa, eu quero tudo para ontem. E não é assim, é tudo devagar. E Deus já me falou, Experienciando. ou você vai devagar, ou eu coloco um basta ali para você. Né? Isso Eu mesmo. entendi o recado, eu captei a mensagem, Ótimo. então eu estou devagar. Isso mesmo. Às vezes a gente se perde um pouquinho, mas a gente precisa estar sempre retrocedendo, né? Sim, E é você mesmo projetando tudo isso, né? eu não sei se Deus dá tempo está de dizer, além de Rosinha, tudo isso, né? mas eu tirei uma cartinha aqui enquanto eu estava ouvindo vocês aí. Posso falar rapidinho? Mas é claro, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. A diversidade tem o efeito de despertar talentos, que em circunstâncias prósperas terão contínuo, às vezes, desculpa aí, gente, é que às vezes me confundo aqui. Vamos A lá, diversidade respira. tem, Respira, começa de novo. é que começou em outra coisa, a diversidade tem o Hum, efeito de despertar talentos, uhum, que em circunstâncias prósperas teriam continuado adormecidos. uhum. Leia em voz alta. Eu atraio para mim todos aqueles que me aproximam da minha melhor versão. O universo coloque em meu caminho aqueles que trazem desafios e engrandecem quem eu sou. Passe a reclamar menos, mas entenda as dificuldades como uma missão transformadora. Madura. Bom, sem palavras, né? Descreveu a aula de hoje. Andréia, tira uma foto e coloca lá no grupo pra gente. Eu vou refletir muito sobre isso. Por favor, faz todo sentido Para para mim, mim. Faz sentido, acho que para todo mundo aqui, né? Gente, meu amor, gratidão a todas. Tenham um excelente sábado. Que todas vocês possam, né, estar aí num fluxo bem grande, muito grande de amor e de muita paz nesse final de semana, Muita tá? alegria. Muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria. Até mais. Beijo, 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 beijo. Beijo. Vocês são muito especiais para mim. Beijo.